Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai conversar sobre algo que vai muito além de um código que, sabe, simplesmente funciona. O nosso foco aqui é mergulhar de cabeça na arquitetura de sistemas Laravel. Sistemas que não só rodam, mas que de fato escalam, respiram e, mais importante, se mantêm saudáveis mesmo sob pressão. A ideia é entender como a gente transforma uma aplicação que é só funcional em um sistema que é de verdade robusto. Pois é, essa analogia ela é perfeita, né? Ela captura a essência do que acontece com muitas aplicações quando elas crescem. A base, a estrutura, é sólida, mas por dentro começam a aparecer uns drenos invisíveis de performance que vão corroendo a experiência do usuário. O sistema visto de fora até parece que está funcionando, mas na verdade ele está num estado de estresse constante. Então, tá. Vamos aprofundar um pouco nisso. O ponto central aqui é uma mudança de mentalidade. Sabe, deixar de ser só um desenvolvedor e passar a ser um arquiteto. Não é mais sobre apagar incêndio e resolver o próximo bug que aparece. É sobre adotar uma visão de arquiteto de sistemas, alguém que projeta a fisiologia completa da aplicação. E essa distinção, olha, ela é crucial. De um lado, tem o desenvolvedor funcional, que é reativo. Ele resolve os problemas conforme eles vão surgindo. Do outro lado, tem o arquiteto de sistemas, que pensa de forma proativa. Ele não está ali só para consertar o que quebrou. Ele está construindo sistemas para evitar que eles quebrem, para começo de conversa. Certo? E para construir sistemas desse jeito, é preciso ter sentidos. É aí que entra a observabilidade. E veja bem, observabilidade não é um luxo, não é um extra. É literalmente o sistema nervoso central da nossa aplicação. É o que permite que o sistema perceba o que está acontecendo, ajuste as respostas e, no fim das contas, evite aquelas falhas catastróficas. Vamos começar então com o nosso kit de diagnóstico. Primeiro o telescópio. Pensa nele como um microscópio, fazendo uma análise bem profunda do tecido da aplicação, mas num ambiente controlado, claro. Ele vai mostrar aquilo que as métricas normais não mostram: o desperdício, a redundância, aquelas ineficiências que ficam escondidas e, o melhor, antes que isso chegue em produção. Seguindo na nossa analogia médica, a gente tem o Sentry. Ele é tipo o sistema imunológico da aplicação, atuando lá em produção. Ele não só dá o alarme de que tem um erro, não. Ele age como imunologista mesmo, rastreia a origem da infecção, entende o impacto dela e ajuda a isolar a causa raiz. Isso é fundamental, principalmente em sistemas distribuídos, que são bem mais complexos. Aí vem o Clockwork. Ele é como se fosse um eletroencefalograma do cérebro da nossa aplicação. É sério. Ele mostra visualmente todo o processo de pensamento, passo a passo, do comecinho da requisição até o fim. E é assim que a gente descobre aqueles gargalos bem sutis, sabe? Tipo uma funçãozinha que parece inofensiva, mas que na verdade está consumindo um tempo absurdo. E para fechar o nosso kit tem o Blackfire. Olha, se as outras ferramentas são os diagnósticos clínicos, o Blackfire é a ressonância magnética de alta precisão. É o exame de imagem mais detalhado que a gente pode ter. Ele dá todos os dados fisiológicos para a gente poder fazer uma cirurgia de precisão e remover aqueles tumores de ineficiência. Tudo baseado em dados concretos de consumo de CPU e memória. Então, resumindo a história, o nosso kit de ferramentas de diagnóstico é super completo. A gente tem o Telescope, que é o microscópio para fazer autópsia em staging, o Sentry, nosso sistema imunológico em produção, o Clockwork, que é o EEG para mapear o pensamento da aplicação, e o Blackfire, a ressonância magnética para cirurgia de precisão. Cada um tem um papel vital nisso tudo. Ok, agora que a gente já tem as ferramentas, vamos usar elas para diagnosticar uma das doenças mais silenciosas e letais de uma aplicação: a epidemia do N+1. E é importante entender, isso não é um simples bug, é uma falha fundamental lá no design da arquitetura de acesso aos lados. Mas a grande questão é onde esse problema se esconde. Porque a verdade é que ele raramente está ali na cara do gol. Não é naquela consulta óbvia que todo mundo já aprendeu a otimizar com um if. Ele se esconde bem fundo, sabe? Nos efeitos colaterais da nossa arquitetura. E é por isso que ele é tão perigoso. Ele é invisível nos logs de Slow Query, porque cada consulta, individualmente, é super rápida. O problema não é a velocidade, é o volume. É o agregado de centenas, talvez milhares, de pequenas consultas que, juntas, criam um verdadeiro tsunami de I/O no banco.
Vamos ver um exemplo prático, porque é aqui que a coisa fica bem sutil. Imagina o seguinte, chega uma requisição para um Order Resource. Ok, esse resource carrega o Customer Resource, que por sua vez carrega o Address History Resource. E aí, para cada endereço no histórico, o sistema aciona uma verificação de policy de segurança. E adivinha? Essa policy executa uma nova consulta no banco para pegar o usuário, para cada pedido. Pronto, o N+1 está ali, escondidinho, enterrado lá na camada de autorização. Bom, se a doença foi diagnosticada, a gente precisa da cura, certo? E a resposta para isso está em técnicas que são verdadeiras cirurgias de otimização de dados. E a gente vai precisar ir muito além do without básico aqui. Existem várias ferramentas cirúrgicas no nosso arsenal que vão bem além do básico. Por exemplo, uma técnica muito poderosa, inspirada no mundo do GraphQL, é a implementação de data loaders. O que eles fazem é genial. Eles agrupam de forma inteligente um monte de solicitações de dados que iriam acontecer em cascata e transformam tudo numa única consulta. Ou seja, eles cortam o mal pela raiz. São exatamente essas técnicas de precisão que a gente precisa para problemas complexos como esse. E tudo isso nos leva naturalmente para a próxima fronteira. A arquitetura está evoluindo. A gente está saindo de um modelo reativo para um modelo preditivo. Um mundo onde os sistemas conseguem antecipar os problemas de saúde antes mesmo que eles apareçam. Pensa só, imagina um assistente de arquitetura com inteligência artificial que olha o código e avisa: opa, cuidado aí, essa nova propriedade que foi criada pode gerar um N+1 aqui. Uma IA que não só detecta o problema depois que ele acontece, mas que previne, que simula o impacto da mudança antes mesmo do deploy. E o mais legal é que isso não é ficção científica, não. É a evolução natural da observabilidade. Pensa bem, todos os dados de performance que a gente coleta hoje com ferramentas tipo Blackfire, eles são, na verdade, os dados de treinamento para a inteligência artificial preventiva de amanhã. E isso nos leva a uma filosofia fundamental por trás de tudo isso. Performance de verdade, performance extrema, não é sobre acelerar um pouquinho o que já funciona. É sobre ter a coragem de redesenhar aquilo que parece funcionar, mas que no fundo é totalmente ineficiente. No fim das contas, a mensagem principal é essa. O objetivo não é só escrever um código que funciona. O objetivo é construir sistemas que respiram. Sistemas que são como organismos vivos, com metabolismo, sistema circulatório, que buscam equilíbrio. A gente precisa construir sistemas que não só sobrevivem, mas que prosperam quando estão sob pressão. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro. O que acontece quando a arquitetura deixa de ser só um projeto, um blueprint, e se torna um campo de força invisível que de fato molda todo o comportamento do sistema? Bom, a gente vai explorar isso na nossa próxima análise, quando falarmos sobre event sourcing e mensageria reativa. Mas até lá fica a reflexão. A gente está construindo edifícios ou cultivando ecossistemas?